Maio, mês das mães, e uma pesquisa feita com mais de 11 mil mulheres esse ano revela um dado preocupante. Mais da metade das entrevistadas considera mais improvável o sucesso profissional de mulheres com filhos. E 3 em cada 7 delas têm medo de perder o emprego se engravidar. Conciliar a maternidade e o trabalho ainda é um desafio para as mulheres de hoje. Para comentar um pouco mais sobre essa realidade revelada pela pesquisa, eu recebo aqui a Elisandra Arita, que é psicóloga. Oi, Elisandra, boa tarde. Obrigada por ter vindo conversar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Elisandra, o mais preocupante, eu acho, que em relação a essa pesquisa, é porque são todas mulheres, né, que acham, por exemplo, que não é tão comum ter sucesso profissional com os filhos. Como é que você vê esse dado primeiro? Então, primeiro porque elas enfrentam exatamente isso. Antigamente se engravidava muito cedo. Hoje não, elas decidem primeiro pela carreira. E aí depois elas ficam numa encruzilhada, se elas vão engravidar ou seguir a carreira. E quando engravida, enfrenta ainda um outro problema. O que fazer com esses filhos, que de alguma maneira elas ficam divididas entre a carreira profissional, que elas têm que dar uma parada para poder ser mãe. E depois vem as culpas depois, né? Que é o mais importante. Para a gente continuar o nosso papo, então, vou chamar aqui outros dados dessa pesquisa. Vamos ver? Pela pesquisa, 62% das entrevistadas acha improvável o sucesso profissional de mulheres com filhos. 3 em cada 7 revelaram que têm ou tiveram medo de serem demitidas ao engravidarem. Das entrevistadas, apenas 62% conseguiram voltar ao trabalho após a licença maternidade. No caso do filho ficar doente, a chance da mãe ficar em casa é bem maior. A chance do pai ficar em casa para auxiliar nesse caso é 9 vezes menor. Quase metade das brasileiras precisa recorrer a avós ou outros parentes para poder voltar ao trabalho. O motivo é que o pai também trabalha e não fica em casa para cuidar do bebê. São Paulo é a 7ª cidade onde as mulheres mais tiveram dificuldade em conciliar o trabalho e a maternidade, considerando todas as capitais brasileiras. Elisandra, vamos voltar falando desse sentimento, dessa palavra que eu acho que é a chave que você falou, que é a culpa, né? É o que a gente estava conversando antes. Então, assim, tem a culpa na hora de escolher ter o filho, deixar um pouco a carreira um pouquinho ali de lado, e depois a culpa também de deixar o bebê em casa, né? Sim. Como é que você vê isso, assim, na sua profissão, lidando com essas mulheres? Então, primeiro porque ela não consegue se frustrar em parar com a carreira. E a mulher, quando ela decide ser mãe, ela vai ter que dar uma parada, né? Não vai estar em ascensão do jeito que o homem muitas vezes consegue. Então, esse é o primeiro dilema delas. Depois, quando elas viram mãe, elas querem ser perfeitas. Eu acho que essa é a palavra. E não dá. Não dá para ser perfeita na carreira e junto ser perfeita como mãe. Em algum dos dois vai ficar um pouquinho, né, Você sempre de sente lado. que você está devendo um pouquinho, tudo bem, né? Ou no trabalho ou em casa. Entendeu? Então, se ela dedica muito para o trabalho, ela vai ficar devendo em casa. Ou se ela dedica muito em casa para este filho, o trabalho vai cobrar. Então, é esse conflito que ela precisa aprender a lidar. Esse é o mais difícil. Agora, falando da licença maternidade, tem mulher que nem consegue aproveitar esse tempo, porque ele existe por um motivo. É para ela estar ali auxiliando, né, no cuidado dessa criança tão pequenininha. Tem mulher que não consegue mais aproveitar esse momento. Como é que você vê isso? É o caso de pensar em tentar mesmo voltar um pouquinho antes? Ou como estar em licença maternidade e mesmo assim fazer alguns projetos pensando no trabalho? Tem como conciliar isso? Quando você ainda é funcionário, você até tem, né, o direito à licença maternidade. E quando ela é uma empresária, quando ela é um profissional liberal. Como então, ela é a chefe dela mesma. Exatamente. Né? Então, eu acho que assim, eu vejo as minhas pacientes assim, com menos de um mês elas já voltaram ao trabalho. Ou não, elas estão em casa tentando trabalhar e cuidar do filho ao mesmo tempo, porque elas querem ser mãe, elas não querem uma babá, elas querem ser a mãe perfeita. Então, assim, essa perfeição é muito complicado. E aí, o que a gente trabalha com elas é assim, olha, precisa às vezes qualidade, não quantidade, né? E se cobrar menos, né? Eu acho que essa é a palavra. Quanto mais elas se cobram, mais elas ficam estressadas e menos elas conseguem fazer, porque aí a culpa toma conta e elas não dão conta desse emocional. Então, por exemplo, essa é uma coisa também que eu achei bem interessante que você falou, é a qualidade do tempo tanto no trabalho quanto também em casa, né? Porque assim, se você vai estar no trabalho aquele tempo, é se dedicar de fato. Exatamente. É isso? Tem diferença? A mulher consegue estar ali naquele momento 100% no trabalho, consegue. mesmo com uma criancinha em casa? Geralmente as mulheres assim mais flexíveis, elas conseguem dividir isso bem. Agora as que são mais estressadas e elas se cobram demais e querem 100% perfeito, elas sofrem muito e às vezes não conseguem se organizar
se organizar no dia a dia. Esse sofrimento, essa falta de saber lidar com o fato de que não existe perfeição. Você vê que as mulheres, elas tentam compensar isso de alguma forma? Por exemplo, aquela realidade que a gente vê dos presentes. Você vê isso? Sim. E para você, qual que é a melhor forma, assim, de compensar? Então, de ficar com a consciência também tranquila. Então, porque eu falo assim, ela quer compensar porque ela já chega em casa cansada e não quer, às vezes, abraçar aquele filho, beijar aquele filho ou lidar com aquele filho. E eu falo que, às vezes, não precisa fazer a lição com aquele filho ou necessariamente ler uma história, alguma coisa assim. Mas, assim, de tudo da noite, você fizer uma única coisa, não precisa fazer 10, mas uma única coisa, você não precisa compensar com alguma coisa material. Você fazer uma coisa bem feita, tá ali naquele momento, então você acha que vai ficar guardado para a criança? Por exemplo, vai ajudar no desenvolvimento dela? Vai, porque lá no final das contas o filho quer a mãe, não importa se for 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, mas se for 5 minutos de verdade, assim, bem gasto. Isso, bem concentrado para aquela criança, assim, não é 5 minutos fazendo outras coisas juntos. E a atenção plena, então, no momento, Exatamente. né? Não é estar ali brincando com a criança no telefone, brincando com a criança resolvendo algo no e-mail, é estar ali. Exatamente, 100% concentrada na criança. Ela é essa atenção que ela quer. Agora, vamos falar especificamente de São Paulo, né? A maior cidade do país, ela tem algumas particularidades, com certeza. Foi a 7ª cidade nesse ranking onde as mulheres mais reclamaram dessa dificuldade de conciliar. O que você vê de diferente em São Paulo? Por exemplo, é uma cidade que tem menos ajuda da família, então a mãe tem que abdicar de algumas coisas. Como é que você vê? Então, hoje em dia, as minhas pacientes, elas se encontram assim, que a mãe também trabalha às vezes. Né? Então, essa ajuda dos avós já não existe tanto mais, né? Exatamente, que os avós nasceram para cuidar dos netos, não está existindo. Eu vejo pela minha mãe, ela não cuidou do meu filho, né? Então isso já não existe mais. Então você fica carente disso. Então elas têm que ir em volta de uma babá, mas não é todo mundo que tem condições de pagar uma babá, né? E ter alguém, ou às vezes conseguir colocar numa boa creche, mas não necessariamente isso vai... a mãe, muitas vezes, ela não escolhe essa opção, porque ela quer estar presente. Entende? Então, hoje está um conflito muito grande que não pode ser mais a babá que pode cuidar, nem a creche, e sim ela mesma. Então, a cobrança está assim, a mãe tem que cuidar 100% do bebê, porque emocionalmente ela se cobra que vai dar mais qualidade emocional para aquele filho. Existe uma cobrança da própria sociedade, né, hoje em dia, com a mulher no mercado de trabalho, dela não tomar essa decisão de abdicar de uma carreira que, nossa, estava um sucesso. Para finalizar, qual o conselho que você dá para essa mulher que quer tomar essa decisão? É procurar uma terapia, procurar uma ajuda de que forma? Então, ela deve procurar uma terapia se ela está com esse conflito, porque o conflito ela se cobra 100% ser uma profissional exemplar, de sucesso, mas também ela se cobra ser uma mãe exemplar e de sucesso. E às vezes seguir essas duas carreiras que são, eu acho que são duas profissões, ao mesmo tempo, nem sempre a gente consegue ser 100% nos dois. Então, ir para a terapia para lidar com a culpa e com essa cobrança e com esse conflito é muito importante neste momento, porque cada lado que segue tem uma consequência, né? Tem uma perda. Escolhas, né? Escolhas. Abrir mão. Lisandra Arita, conversei aqui com ela, que é psicóloga. Muito obrigada. Uma boa tarde para você, Obrigada. Lisandra.